Fala, galera do Magistrado, eu tô aqui com um cara que é um sujeito espetacular, é um irmãozão meu, o Wallace Heleno, que foi aprovado em terceiro lugar no concurso da Magistratura do Trabalho, concurso nacional, milhares de inscritos. Quantos mil inscritos, Wallace? Cara, de inscritos, eu lembro que foram mais de 20, mas na primeira fase fizeram a prova uns 13 mil e poucos, né? Olha aí. Mais de 13 mil que fizeram a primeira fase. Dentre mais de 20 mil inscritos, esse cara foi o terceiro lugar no concurso da magistratura. E Wallace, eu quero começar, cara, de uma maneira bem direta, até conversando com você, que você hoje é juiz do trabalho aí em Minas Gerais, na terceira região, está conversando com a gente aí até Isso. num dia pós-pauta. Eu quero te perguntar como que um cara que sai de uma infância humilde, que eu sei que você saiu com bastante dificuldade, a gente tem uma história muito parecida nesse sentido, consegue alcançar um resultado tão exponencial, que não foi uma aprovação, né, cara? Foi um terceiro lugar em um concurso nacional com mais de 20 mil pessoas. Pô. Pois é, ô Alexandre, bom falar com você de novo aí, meu grande amigo. Não acredito muito nessas coisas que o Alexandre fala, não, pessoal, mas estamos tratando de fatos, né? Ô Alexandre, começar a falar o seguinte, cara, particularmente, até dada a minha origem mesmo, eu passei de vários estágios na minha vida, né? O primeiro era o estágio da total descrença. Eu não imaginava jamais, eu não imaginava jamais conseguir fazer um curso superior, para você ter ideia. Fazer um curso superior, né, que era meu sonho fazer direito desde cedo e tal, vindo de família humilde, né, meus pais não conseguiram terminar os estudos regulares, né, sempre foram é, é, trabalhadores, informais, meu pai empregado às vezes. Enfim, eu não tinha esse sonho de estudar, era um aluno aplicado na época da escola, né, meio bagunceiro assim de conversar muito, mas sempre aplicado de estudar e tal. Os professores elogiavam assim para os meus pais na reunião de pais, mas ao mesmo tempo chamava atenção, eu conversava bastante e tal. Eu tinha esse sonho, estudei sempre escolas públicas, o sonho era fazer um curso superior, não passava nunca na minha vida lá na infância, na adolescência, ser juiz. Depois, quando eu consegui realizar esse sonho, de fazer o curso e tal, com muita dificuldade também, tinha o sonho de advogar, aí que veio, né, desenvolvendo essa vontade de seguir o caminho da magistratura. Mas mesmo depois de velho, já tendo que trabalhar, que eu comecei advogando e tal, mesmo assim o ato da descrença, ele ainda se permaneceu por muito tempo, sabe? Depois eu comecei a enfrentar, né, fazer as provas e tal, e fui tomando muitas pancadas, você acompanhou bem essa minha trajetória, né, no longo dos anos que eu fui fazendo, e desse ato de descrença passou por um ato, assim, de um sentimento de possibilidade, de ver assim, não, acho que é possível, né, eu vi tantos depoimentos de pessoas que eram da mesma origem que a minha, né, a sua história também muito parecida com a minha, assim, na nossa origem, e isso me foi trazendo, né, uma percepção de que era possível, sim. Tá vendo assim, pô, pessoas que tinham histórias parecidas, né, de vida, de questão de estudo, de formação. Então, se isso é para mim também, eu não fui encarando, tomei muitas pancadas, não foi fácil, né, porque não era me dada apenas a possibilidade de apenas de estudar para concurso, né, que a gente fala apenas não, porque é muito difícil, mas estudar, mas eu tinha que trabalhar também, ser provedor de casa, de família, diversos problemas pessoais ao longo dos anos. E assim, eu não esperava, como eu te falei no início, jamais tive a crença, né, inicial de que eu queria ser juiz, que eu conseguiria ser juiz. E ainda mais conseguir passar num concurso desse, muito disputado, né, com muitos concorrentes, e conseguir consagrar nessa minha trajetória assim com a classificação boa que me permitiu inclusive ficar em casa, né? Porque como o concurso era nacional, rodei o Brasil todo na época dos regionais, né? Você acompanhou bem aí essas viagens que a gente fazia, fiz concurso São Paulo, Rio Grande do Sul, aí em Goiás, Mato Grosso do Sul, eu acabei ficando em casa no concurso que era nacional, né? O que me foi possibilitado pela classificação. Então é isso, cara, assim, eu não sei te explicar qual que foi, né, foi que passei por diversos estágios, assim, desde a descrença até verificar que era possível, que eu tinha capacidade, né, e mesmo diante de tantas coisas ruins, tantas adversidades, eu consegui aí Cara, concentrar. interessante essa colocação sua. Você veio de uma origem humilde, igual você colocou. Eu quero saber o seguinte: duvidaram de você?
falaram assim, poxa, esse cara, né, era pobre, por que o cara quer ser juiz? Veio de uma origem pobre, né? Sem eira nem beira, aquele ditado, né? O que falavam para mim, o cara já quer mirar a magistratura, já quer ser juiz. Duvidaram de você assim? Cara, assim, várias vezes, várias vezes. Já tive assim, essa questão de duvidar, mesmo assim de forma velada, né, por algum comentário velado que as pessoas faziam, até pessoas próximas mesmo, né? A gente falava assim, por que você não tenta algo mais quando eu já estava fazendo as provas, tenta coisa mais fácil e tal, né? Antes de eu vir para a magistratura, eu fui servidor também no Ministério Público Estadual, então que já era um concurso bom assim para a época, né, e tal. Mas muita gente duvidou assim, cara, não só de forma velada, como explicitamente mesmo. Já ouvi comentários assim que falavam assim que eu já estava, onde eu deveria ter chegado, eu já tinha chegado, sabe? De onde eu vim, isso eu já ouvi, inclusive. Falou assim, de onde você veio tá bom demais para você. Eu falei, não, tudo bem, mas eu coloquei outro propósito na minha vida, eu quero, né, ver se eu tenho capacidade. Mas eu acho, Alexandre, que eu tive mais assim, eu absorvi muito mais os comentários positivos do que esses negativos, porque geralmente tem realmente, né, comentários negativos, de duvidar, de falar que, principalmente da origem da gente, mas eu tentava abstrair desses comentários negativos e focalizar nos positivos, esses que me davam aí vontade aí para conseguir perseguindo, né? Era isso. Cara, e qual foi a pulga que te picou para você ir para a magistratura do trabalho? Que você passou no concurso do MP, passou, acho que se eu não tenho enganado, em primeiro lugar também no concurso do MP. Foi primeiro, foi né? primeiro. Concurso de servidor. E a área é completamente diferente da magistratura do trabalho, né? Você, poxa, trabalhava na justiça comum. O que foi, cara, esse insight de, não, vou para a magistratura do trabalho? Isso é algo até interessante, porque, assim, quando eu tenho oportunidade hoje, depois da magistratura, de falar publicamente, seja assim, alguns eventos que chamam de participar, né? Eu até voltei na escola que eu me graduei para dar palestras, coisas assim, eu sempre falo, ó, eu transitei pelas 3 grandes áreas do direito, as mais conhecidas, porque eu comecei na advocacia e na graduação dando aula na matéria extremamente de direito civil. Atuava na área civil, comecei a gerenciar a parte da advocacia civil do escritório, parte de direito empresarial e tal. E na academia também comecei a lecionar a parte de direito civil e processo civil. Depois eu fui para o serviço público, meu primeiro contato no serviço público foi no MP, que eu atuei na Justiça Comum, na promotoria de atribuição eminentemente criminal, então atuava ali assessorando o promotor de justiça na seara criminal, e agora na outra grande área que é a magistratura do trabalho. Né? Então tem gente que pensa assim, você passou em cada uma das grandes áreas e sabe tudo, né? Lógico que não, a gente traz experiências, né? Mas o meu despertar mesmo para a magistratura do trabalho, Alexandre, foi algo que começou na parte acadêmica, porque assim, eu me graduei, gostava muito de direito civil e processo civil, inclusive fui fazer especialização, primeira especialização foi nessa área, comecei a lecionar na graduação, foi nessa área, mas na advocacia era advocacia civil, mas quando surgiu uma oportunidade de lecionar, a primeira oportunidade que me surgiu foi para lecionar em cursos técnicos, e a matéria era, que o colega meu me indicou, era direito do trabalho e direito empresarial. Aí eu tive que voltar a estudar um pouco o direito do trabalho, além do que eu tinha visto na graduação e tal. Depois fui para a graduação dando aula também de direito do trabalho. E quando eu resolvi fazer concurso para a magistratura, eu já tinha quase 4 anos já de formado em direito, aí que eu decidi aí, eu achava bacana, né, que eu tinha o convívio ali com juízes de direito, na advocacia, também tinha contato lá no Ministério Público, e no juízo do trabalho mesmo eu conhecia uma pessoa só próxima, que era um advogado que trabalhou comigo, hoje é nosso colega, está em São Paulo hoje, passou no TRT 23, agora está em São Paulo, e não conhecia ninguém, eu fiz 2 audiências trabalhistas na minha vida como advogado, fazendo favor para um colega. Entrei mudo, saí calado, tomei um esporro do juiz, que inclusive eu tive a oportunidade depois de substituí-lo já como magistrado, eu lembrei ele desse fato, foi uma situação até engraçada, então assim, eu não tive perspectiva nenhuma da magistratura e a magistratura do trabalho. E quando eu resolvi fazer concurso da magistratura, cara, eu fiz o concurso das 3 áreas. Eu fiz para juiz de direito em São Paulo, fiz para juiz federal no TRF da primeira região e fiz para juiz do trabalho no TRT de São Paulo também. Isso tudo no ano de 2013. E aí, cara, assim, eu não passei em nenhum dos outros 2 e
passei no corte no concurso de juiz do trabalho. Advogava na época, estava trabalhando, a secretária chegou e falou assim, doutor, tem o seu nome não publicação, um negócio de um concurso, eu nem sabia o que era, eu tinha feito assim por fazer. E aquilo parece assim, foi um sinal, um despertar, sabe? Aí que eu fui pesquisar a carreira, estudar bem a carreira e falei assim, dentro do que eu vi ali no dia a dia, eu falei assim, esse negócio da justiça comum, por exemplo, na época da advocacia, eu tenho processos meus até hoje tramitando. E eu parei de advogar em 2013, final de 2013, quando eu fui para o Ministério Público, tem quase 9 anos, tem processo até hoje, tramitando. Então, essa dificuldade, né, as matérias também, isso me deixou um pouco assim, desanimado de perseguir para ser juiz de direito. E a parte social, cara, os temas, né, do direito do trabalho, essa efetividade que a gente vê, eu converso com alguns colegas hoje que são juízes de direito, pergunto se eles veem o que acontece com as sentenças deles, se voltam para executar, eles falam, não tem nem noção, é tanta coisa, tanto tempo. Eu falo, pô, eu dou uma sentença hoje com 2, 3 meses, já volta para mim, já para executar, eu consigo ver a efetividade daquilo, sabe? E a própria repercussão social da nossa função, sabe? Então isso me deixou assim muito concentrado, falei assim, não quero, inclusive eu fiz apenas um concurso para cada uma delas, depois eu só focalizei na magistratura do trabalho, nem para o Ministério Público. O promotor que eu trabalhava com ele falava, cara, você está aqui dentro já, você já é da casa. Eu fiquei 5 anos e meio no MP, né? Era assim, modéstia à parte, era um bom servidor, que eu vestia camisa e tal. Fala, pô, você está aqui dentro, faz um concurso para membro, né? Você vai chegar na prova oral, você já está aqui, os caras, né, tal. Mas não era o que eu queria para mim. Eu estava lá dentro e falei assim, eu não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida, sabe? Então eu focalizei, foi nisso. Foi algo assim que foi aleatório, mas que me despertou o interesse de ter um contato mais próximo e tal. E ao pesquisar, eu falei, não, é isso que eu quero para mim, eu vou coordenar minhas forças todas para essa área. Então foi isso. Você estava falando aí antes que você fez alguns concursos da magistratura do trabalho, né? Rodou o Brasil, mas graças a Deus conseguiu ficar em casa, né? Ficou em Minas, hoje você está aí na terceira região. Quantos concursos você fez? Cara, só para a magistratura do trabalho, eu comecei a fazer concurso em 2013 e foi até 2017 que foi esse concurso aí nacional. Então foram assim, num percurso de 4 anos, foram 14 concursos. Sem contar um de Minas em 2016 que foi anulado. Você lembra daquela fatídica prova, sim, né? Então, assim, concursos válidos foram 14 concursos da magistratura do trabalho nesses 4 anos. Deixei de fazer vários também, porque tinha muitos editais, né? E alguns eu que passando nesse período eu não fiz. Então foram 14. E logrei êxito nesse do nacional. Cara, quando que foi sua virada de chave na preparação para a magistratura do trabalho? Poxa, 14 concursos, você lidou com 13 reprovações. As pessoas olham e falam assim, poxa, o cara passou. Todo mundo lembra da sua aprovação, mas da reprovação é só você que se lembra, né? Isso. Qual foi a virada de chave de falar assim, estou estudando errado, tem alguma coisa que não está certo, eu tenho que engatar, eu preciso passar no concurso e desse jeito que eu estou não vai? Pois é, cara, eu tinha uma certa facilidade em provas de primeira fase. Não sei porque o fato de que eu já lecionava já há algum tempo, então tendo que preparar aulas, a gente tinha uma facilidade também de decorar, lembrar textos, né, e fazia muita leitura de texto de norma, enunciado de jurisprudência. Então eu tinha uma grande facilidade, que nesses 14 concursos eu passei em 13 primeiras fases. Perdi apenas em um, que foi uma prova, a segundo concurso que eu fiz no Rio. Então, assim, no terceiro concurso que eu fiz, que foi São Paulo também em 2014, eu perdi na sentença. E aí eu até falo que eu tive, né, o desprazer, digamos assim, de subestimar a dificuldade do concurso e de superestimar a minha capacidade. Porque eu pensava assim, o meu quadro na época era o seguinte, eu dava aula na faculdade de manhã e de noite. Tinha vezes que por semestre eu ia 8 vezes na semana na faculdade para dar aula de manhã e de noite, e ainda na parte da tarde, nessa época eu já estava no Ministério Público, como servidor. E pensei assim, poxa, eu nem tenho muito tempo para estudar, meu tempo ele é escasso. Eu estudo assim finais de semana, no tempo que eu tenho durante a semana e tal, e já na terceira prova que eu fiz, eu consegui lograr isso na primeira e na segunda fase, perdi na sentença. Para mim a percepção ainda estava nova e nem tinha assim, uma capacidade assim para conseguir lidar com o cargo, era o que eu imaginava naquela época, tinha 25 para 26 anos.
E pensei assim, vou continuar do jeito que eu tô aqui, que eu gosto de dar aula e tal, vou continuar fazendo as provas. Só que aí foi o engano que eu incorri nele. Porque aí tudo foi se tornando mais difícil e a segunda fase tornou-se meu calcanhar de Aquiles. Então, a virada que eu tive, cara, e assim, isso eu devo até muito a você, foi quando eu te conheci através de uma colega, né, que hoje é juíza em São Paulo, a Juliana. Inclusive, até recentemente conversei com ela por Juliana WhatsApp. Baldini. A Juliana Baldini, exatamente, está lá em São Paulo. Passou no TRT4 e foi, né, para São Sim, me Paulo. lembro. Foi através dela que a gente, né, você vê que nesse percurso você vai conhecendo diversas pessoas que estão na mesma luta, né, dividindo as mesmas agruras. E a gente chegava a compartilhar alguns cursos. Eu fiz o curso tal, como é que foi esse curso? Foi bacana tal. E ela que me apresentou o magistrar, né? Que eu acho que na época nem existia o magistrar, era você que tinha ali o acompanhamento e tal. E eu comecei a fazer contigo, e nunca mais eu fiz outros cursos, cara. Então, assim, o despertar que eu tive foi questão de treino e investir um bom curso de acompanhamento de correção. Foi o que eu encontrei você sem firula nenhuma e nem precisando de fazer propaganda, que toda oportunidade que eu tiver, eu sempre falo que eu sou eternamente grato a você pelo acompanhamento que você teve comigo desde lá, né, quando a gente começou a fazer, até mesmo na prova oral. E foi questão, cara, de dedicar mais para essa fase que era o meu calcanhar de Aquiles, né, fazer leitura dos materiais que você enviava, estar ali cumprindo o cronograma de leituras, cumprindo os exercícios, né, de questões dissertativas, treino de sentença. Eu odiava treinar sentença, cara, eu não gostava de forma alguma, sabe? Acho que muita gente, hoje, a gente dando aula hoje, preparando colegas, muitos falam isso também, que não gostam e tal. Eu não gostava, cara, fazia com você sentença ali, eu separava um dia para fazer aquilo, geralmente final de semana, e tentava simular as 4 ou 5 horas de prova. Cara, era um caos aquilo. A primeira sentença eu demorei dias para fazer e tal, e depois você passa a ir no automático, né? Cria na própria cabeça os seus autotextos e tal. Então a virada que eu tive, cara, foi depois de perceber quais eram as minhas dificuldades, as minhas deficiências, e concentrar a minha preparação nelas, que no meu caso eram as provas de segunda fase, as dissertativas, que exigia assim, esse treino com maior vagar, né? Foi isso. Wallace, eu me lembro quando a gente fazia o acompanhamento, que a gente tinha um contato semanal, né? Um contato muito próximo, a gente falava muito por e-mail. E uma vez eu me lembro que eu falei para você, depois de uma correção de sentença, eu disse, você está pronto para passar no concurso. Eu não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Eu até tenho essa sentença hoje aqui, uma sentença de concurso atrasado, concurso antigo. E aí você foi fazer a prova do TRT4, e eu assim, como a gente tinha uma proximidade muito grande, eu pensei, poxa, o Wallace vai emplacar esse concurso. Depois do concurso do TRT4 veio o concurso nacional logo na sequência, né? Mas, cara, Isso. por que você não passou no TRT4? Essa é a história que eu falei que eu só ia publicizá-la se algum dia eu passasse, né? Que é algo assim que para mim foi vergonhoso. Depois de publicizar, eu vi que alguns colegas passaram por algo parecido, até a mesma coisa. Que realmente, cara, nessa época foi 2016 isso, e foi algo assim que me marcou profundamente, porque eu sentia mesmo que eu estava bem preparado. Eu tinha, inclusive, tomado uma decisão, Alexandre, nessa época, se você acompanhou, que era pedir demissão das faculdades que eu lecionava. Sim. Porque eu estava ali batendo na trave em muitos concursos, não passava por décimos na segunda fase, e confiando, né, que estava na preparação estava boa, assim, faltava achar minha prova. E também as notícias, os concursos iriam ser nacional e tal, eu decidi tomar a decisão. Falei, vou pedir demissão para eu tentar ter mais tempo. Eu fiquei só no MP, então eu estudava de manhã, de noite tinha noite livre, mais tempo para poder estudar, enfim. Então fui para essa prova mesmo me sentindo extremamente preparado. Passei na primeira fase e fui lá para fazer a segunda fase, era no mesmo final de semana e tal. E eu não fiz ela porque eu cheguei, o portão estava fechado, eu confundi o horário que era para chegar na prova. Geralmente o portão falava que fechava meia hora antes, eu deixava para chegar não muito cedo para ficar ali daquele burburinho que me deixava nervoso, e também não muito tarde para não fechar o portão. E eu estava na minha cabeça que era 30 minutos antes, e na verdade era uma hora antes. Então era assim, ia fechar 1h da tarde, sei lá, eu cheguei 1h30, o portão estava fechado, eu com a malinha ali com
com o Vadimeco, né, o código que eu podia consultar. Eu sentei, coloquei no chão a malinha, sentei em cima e chorei igual criança. Falei assim, nossa, que burrice é isso, a prova poderia ser a minha prova. Depois eu cheguei a ver a prova e falei assim, nossa, eu sabia responder essas coisas. Eu tinha certeza que você ia passar naquela segunda fase. Cara, mas e aí? E como é que foi assim? No dia você falou, chorou, foi péssimo. E o dia seguinte, cara, e a retomada? Você chegou a pensar, poxa, agora eu vou desistir, não é para mim? Isso aqui é um sinal, alguma coisa assim? Ah, com certeza. Eu não pensei, não, eu tive certeza, cara. Eu tava lá sozinho, lá em Porto Alegre, lá em Poá, em Porto Alegre. E pensei assim, não, isso aqui não é para mim, não. Isso é um sinal, sabe? Isso é um sinal. E assim, não foi o dia seguinte, não, porque foi quase umas 2 semanas de luto, cara, para ter que pegar e voltar a estudar. Inclusive, eu aguardava ainda o resultado da segunda fase do concurso de São Paulo. Eu tinha passado na primeira, tinha feito a segunda fase, estava aguardando o resultado. Aí eu comecei, depois de uma semana do luto, pensar positivamente. Falei assim, não, talvez é porque não era para mim ficar lá no Rio Grande do Sul. Talvez é esse sinal de São Paulo. Só que aí veio o resultado de São Paulo, tomei reprovação também, por poucos décimos lá. Aí que eu falei, não, agora o concurso vai ser nacional, vai ser mais difícil e tal. E realmente, cara, só que assim, para poder retomar os estudos, né, catar todos os cacos do chão, foi muito difícil, cara, foi muito difícil. A questão psicológica ficou abalada, eu estava passando por alguns problemas pessoais à época e tal, tive alguns problemas, muitos problemas pessoais, né, durante a preparação. Então, assim, realmente, cara, foi difícil, tá? E eu mesmo assim, eu perseverei, eu continuei contigo ali, né, fazendo as correções, muito desanimado. Até quando virou o ano de 2017, falou que ia ter o concurso nacional, né? Que eu voltei a ter a esperança, né? O fio de esperança acendeu novamente, mas foi muito complicado, muito complicado. E você foi fazer o concurso nacional, assim, querendo ou não, isso aconteceu. Você foi com um peso, um fardo. Pô, cara, eu não sei quando que vai ter prova de novo agora. Né? Você foi fazer o concurso nacional com uma reprovação no 2, com uma prova que você provavelmente teria passado no 4, que assim, era uma prova pronta para você, que você perdeu, e com a expectativa de não ter mais nada adiante, né? Não tem mais nada à frente. A gente está numa entre-safra de 5 anos sem concurso. 5 anos. E esse peso, como é que você lidou com essa pressão, cara? Cara, não sei nem te explicar assim o que eu fazia, sabe? Tem gente que falou comigo que fazia meditação, fazia outras coisas, sabe? Tentava pensar mais positivamente. Eu sempre fui, igual como diz o Ariano Suassuna, né? É melhor ser um realista esperançoso. E era o que eu trazia para mim. Eu falei assim, vou ficar os pés no chão, né? Se a realidade é essa, né? Estou aí com esse peso para enfrentar, mas eu vou ter que ir lá enfrentar. E com a esperança de conseguir, né? Fiz a primeira fase, passei, aí foi a segunda, terceira fase. Aconteceu algo inusitado também lá em Brasília também, que eu até coloquei no depoimento, que foi na prova do domingo, na prova de sentença, não, na prova do sábado, na prova dissertativa, eram 10 questões. Eu tinha comprado um Vadimeco antes para fazer a prova, um Vadimeco novinho, e quando eu fui responder uma questão lá, que era sobre direitos reais, eu fui abrir o Código Civil para ver onde é que estava, para auxiliar na resposta, o Vadimeco estava faltando as 200 páginas e não tinha essa parte. Teve essa história também. E esse Vadimeco, inclusive, deu vontade de jogar ele fora, mas eu não fiz isso, eu guardei, para quem duvidar eu mostrar. Tá faltando as páginas exatamente do livro de direitos reais. Ele não tem. Se ele tivesse essas 200 páginas, você passava em primeiro, pô. Você fez a prova você fez a prova aí, foi concorrência desleal. Você fez a prova sem instrumento, sem material completo, você em terceiro, pô. Rapaz, você vê como é que é as coisas. Quando, assim, para quem acredita, né, cara, assim, desígnio divino, quando é para ser, cara, não é nada que te retira. E esse dia que aconteceu isso, que era na prova do sábado, lá em Brasília, eram 10 questões dissertativas. Essa questão era a 7ª questão, mais ou menos. Eu sempre respondia na sequência, sabe? Eu ia respondendo eu passava o olho antes, quando eu vi a questão, eu falei assim, questão totalmente inusitada, perguntando de direitos reais, uma coisa lá. Eu falei assim, comistão, adjunção, confusão, uma coisa lá. Eu falei assim, eu sei onde é que está isso. Aí eu falei assim, ter dado aula, eu sei pelo menos onde está. Aí eu falei, quando chegou nela, eu falei assim, deixa eu abrir aqui para ver o código. Quando eu abri, não tinha. Aí eu falei, fiquei louco. Eu falei, pô, e agora? Isso na prova de sábado. Aí eu falei assim, nossa, eu respondi pelo que eu sabia, respondi as demais, o psicológico totalmente assim, já totalmente defasado.
Fui embora, aquela sensação de derrota, e até pensei, cara, olha como são as coisas. No sábado mesmo eu pensei em não voltar no domingo para fazer a prova de sentença. Pensei sinceramente, falei assim, não vou voltar, acho que é outro sinal para mim. Lá em Porto Alegre, né, falou que tinha acontecido aqui, fechou o portão. Compra um vadimeco novinho para fazer a prova, tá sem as páginas. Eu falei, pô, tenho certeza que isso não é para mim. Aí no domingo eu falei, acordei melhor, falei assim, vou lá, vai ser o último concurso e tal, mas eu vim até aqui, tem que enfrentar isso, né, e tal. Fiz a prova do domingo já desanimado e tal, mas consegui fazer, e depois de um tempo, né, velho, graças a Deus tive a boa notícia da aprovação, mas foi complicado, cara. Então, assim, te falar o que eu fiz para me preparar foi na questão de pisar no chão e falar assim, não, tem que ir lá, tem que fazer, não tem como fugir disso não, pode ter medo de ter prova não, mas o peso era muito grande, Alexandre, realmente essa pressão era enorme, sabe, a gente tem a pressão externa e a pressão interna, né, porque assim, familiares e amigos acompanham o trajeto da gente e começa a perguntar, né, e aí, você já passou? Ah, não passou ainda não, você está fazendo concurso aí, não sei o quê, e eu tentava, mesmo que eu tentava restringir o número de pessoas com as quais eu dividia essas questões de concurso, mas acaba que a turma fica sabendo, um fala para o outro e tal. Sim. Então tinha essa pressão externa e a pior que a interna, era aquela comigo mesmo. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, pensava assim, e aí, desisto ou não? Sabe? Sim. Cara, eu quero ouvir de você uma coisa. Hoje a gente está conversando, você vai entrar numa aula agora daqui a pouco, né? São exatamente 19h45, é noite já que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, a galera vai ouvir, eu estou usando esse exemplo porque, cara, você está com roupa de trabalho, né? Você deve ter trabalhado até agora aí, a rotina de juiz é uma rotina que não é leve, é uma rotina pesada, mas eu quero te perguntar uma coisa, vale a pena ou não vale a pena? Valeu a pena, na verdade, ter passado por tudo que você passou para ter isso que você tem hoje? Cara, valeu e muito, sabe? É um jargão a gente falar, se pudesse, faria tudo de novo, mas assim, eu falo que realmente, na verdade, cara, hoje a gente está numa zona de conforto, a gente está aprovado e tal, está trabalhando, assim, é algo que às vezes, Alexandre, até eu paro para refletir, eu falo assim, olha onde é que eu tô, sabe? Eu paro assim com a minha família e vejo assim, falo assim, caramba, olha de onde eu vim, onde é que eu tô, talvez eu estou fazendo audiência, assim, pra gente é tão normal, tão natural, tanta coisa, que é um trabalho normal nosso, né? Tem as suas implicações, importantes, mas é um trabalho. Então, no correr do dia a dia, a gente vai sendo absorvido pelo trabalho, esquece, né? Muitas coisas. Mas quando eu paro para pensar, boto o pé no chão e falo assim, caramba, cara, e aí penso assim, não, realmente valeu a pena. Sinto falta, né, hoje sabendo que eu fui aprovado, sinto até falta desse gostinho, né, daquela pressão de prova, de viajar, encontrar com os colegas, dividir esperanças, né, dividir lágrimas, angústias e também boas novas com os colegas, isso eu sinto muita falta, sabe, mas que valeu a pena, cara, sem sombra de dúvida. Faria de novo, a única coisa que eu faria diferente era ter buscado conhecer o seu curso desde o início, que eu acho que não, que se tivesse desde o início, eu acho que não seria 14, não, seria menos com o curso. A bondade sua, meu amigo. Cara, isso é verdade. Para a gente fechar, eu quero que você deixe um recado para a galera que está na fila, para a galera que está estudando, para os concurseiros que estão estudando aí, mas um recado especial para os Wallaces, que são aqueles caras que a vida só deu porrada, que não tem expectativa nenhuma, que veio do pó, que veio do nada, que não tem família, que não tem sobrenome, mas é um cara que tem determinação, que tem vontade. A toga é para esse cara? Pois é, cara, o que eu deixo para os colegas, também para os Wallaces, né, da vida e dos concursos, é apenas dois verbos, né, o acreditar e o esperançar, sabe? Acreditar em você, sabe? Ver que assim que existe uma dificuldade. Todos têm dificuldade. Acho que quem nasceu em berço esplêndido, né, tendo ali o amparo familiar para poder estudar e tal, sem preocupar, né, de ser provedor de família,
tem as suas dificuldades também. Não é demérito algum, né? A pessoa que tenha nascido numa família financeiramente confortável, né? Mas cada um vai no seu tempo, sabe? Então eu falo assim, você esperançar no sentido de esperar algo, mas praticando ativamente, né, a sua conduta de forma ativa para buscar o que você almeja, sempre acreditando na sua capacidade, acreditando no propósito que você tem na sua vida, isso não pode perder. Independentemente de origem, cara, cada um vai no seu tempo. Pode demorar, talvez, para a gente, né, que não tenha todas as facilidades financeiras desde o início, desde as nossas origens, a gente pode demorar um pouquinho a mais. Mas depois, quando a gente passa pela porta, é a mesma porta para o colega que fez, por exemplo, tem um colega que fez um concurso só e passou, está aqui. Nós estamos dividindo as mesmas coisas, sabe? E hoje, assim, eu, como juiz, quando eu passei, comecei a trabalhar, eu me sinto pronto. Eu vejo que tudo que eu tive de experiência na minha vida, não só na minha vida profissional, mas a vida pessoal mesmo, desde as minhas origens lá, criança, né? Tudo que eu já trabalhei na minha vida, tudo que eu já enfrentei, e isso me tornou um magistrado que eu sou e que eu ainda estou em construção. Então é isso que eu deixo para vocês, é acreditar e esperançar. Muito bom. Muito bom, meu amigo. Okay. Quero te agradecer pela oportunidade de nós ouvirmos a sua história sensacional de vida, inspiradora, de dedicação, de ação, de trabalho. E você é a prova de que a educação ela muda vidas, histórias e destinos, né? A gente é a prova, eu gosto disso, né? A gente teve uma origem semelhante, mas a gente acreditou e deu certo. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Estamos juntos sempre aí, sempre à disposição. Beleza? Tamo junto. Valeu demais. Valeu.